aí galera do Ecola na Banca, tudo bem? Eu, comandante Luiz, estou fazendo mais uma aula aqui onde dá, né? No carro, dirigindo, porque essa correria de São Paulo a gente não consegue parar. Bom, vamos lá, vocês pediram pra gente, mandaram aqui, nós perguntamos, para falar um pouco mais sobre meteorologia. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o padrão ISA. O que é o padrão ISA? O padrão ISA é aquele padrão que é a nossa atmosfera padrão ISA, né? Quando a gente fala ISA, Standard, né? ICAO, Standard Atmosphere, ou seja, atmosfera padrão ICAO. São valores que eu tenho já pré-determinados nessa minha atmosfera. Bom, primeira coisa, nós temos uma temperatura padrão ao nível médio do mar. A temperatura padrão ao nível médio do mar vão ser de 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit, certo? Temperatura padrão ao nível médio do mar, 15 graus Celsius ou 59 graus Fahrenheit. Eu tenho também uma pressão padrão ao nível médio do mar. Eu tenho uma pressão que ela é considerada padrão, que é o QNE, certo? Que é aquele lá que a gente vai colocar como base de cálculo. Vai ser a pressão de 1013,25 HPA. Então 1013,25 HPA é a pressão padrão ao nível médio do mar. Ela vai ser igual a 29,9 ou a 760 milímetros de mercúrio, tá? É a mesma coisa, só que a gente trabalha com HPA. Eu tenho também o gradiente térmico padrão, que é da troposfera. Esse gradiente térmico que a gente vai ter nessa camada que nós estamos, é a troposfera, que vai ser o que? Menos 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Ou seja, a temperatura, ela tem a tendência, não é sempre que isso acontece, ela tem a tendência de diminuir 2 graus Celsius a cada 1000 pés. Ou seja, conforme a gente aumenta 1000 pés, a temperatura tem a tendência de diminuir 2 graus Celsius, certo? Eu tenho também o gradiente bárico padrão. O gradiente bárico padrão é quanto de pressão que eu vou perder, que vai diminuir conforme eu aumento a minha altitude. A pressão sim, a pressão e densidade sim, elas sempre vão diminuir conforme eu aumento a altitude. Então, o meu gradiente bárico padrão, bárico de pressão, tá gente? Meu gradiente bárico padrão é 1 HPA a cada 30 pés. Ou seja, conforme eu estou subindo 30 pés, vai diminuir 1 HPA, ok? Bom, eu tenho também uma condição do ar, né? O quanto que eu tenho de ar, de oxigênio, de nitrogênio, de outros gases dentro dessa minha atmosfera. Primeira coisa para a gente falar da atmosfera padrão ISA, a gente vai falar do ar seco. O ar seco ele é considerado seco, límpido, inodoro, sem poluição, sem fumaça, sem poeira, sem nada. Ele é seco, seco, seco e vai estar lá considerado como limpo também. Ele vai ter 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases e nada, na dica de nada de vapor d'água. Ou seja, não tem vapor d'água. Ele é só essa composição seca. Quando a gente tiver com esse ar saturado, o que quer dizer saturado? É o máximo de vapor d'água que eu consigo ter na minha atmosfera. Esse ar vai ter o quê? 20% de oxigênio, 75% de nitrogênio, mantém os mesmos 1% de outros gases e vai ter até 4% de vapor d'água. Quando eu falo 4% de vapor d'água, gente, eu estou falando que esse ar está extremamente saturado, ou seja, é o máximo de vapor d'água que eu posso ter na minha atmosfera. Logo, 4% de vapor d'água é igual a 100% de umidade relativa. Quando a gente fala umidade relativa, eu estou falando em centena, ou seja, eu posso ter 25% de umidade relativa, 50%, 75%, 100%. Logo, umidade relativa eu trato em centena. Quando eu falo de vapor d'água, eu trato em até no máximo 4%. 1% de vapor d'água é igual a 25% de umidade relativa. 2% de vapor d'água é igual a 50% de umidade relativa. 3% de vapor d'água é igual a 75% de umidade relativa. E 4% de vapor d'água é igual a 100% de umidade relativa. Beleza? Já para emendar aqui, aproveitar que a gente está trocando essa ideia, está conversando no meu caminho,
né? Já teve uma aula no carro? Eu também nunca dei, né? Quer dizer, já dei algumas, mas vamos dar para vocês aqui. Vamos falar das camadas da atmosfera, que o pessoal também tem muita dúvida, muita. Primeira camada, que é o que mais cai, né? A primeira, a segunda. A primeira camada é a troposfera. O que eu tenho de importante na troposfera? Bom, troposfera é onde nós vamos voar. A aviação comercial vai voar. Nós, réis mortais, vamos voar na troposfera. Ela tem um tamanho, e esse tamanho, gente, é considerado ou sobre o Equador, ou sobre as latitudes médias, ou sobre os polos. Quando a gente falar da troposfera sobre o Equador, ela vai ter o tamanho de 17 a 19 quilômetros. Quando eu falar sobre as latitudes médias, ela vai ter o tamanho de 13 a 15 quilômetros. Quando eu falar sobre os polos, ela vai ter o tamanho de 7 a 9 quilômetros. Por que isso? Bom, primeiro que a gente tem que falar temperatura. Quando a gente fala de meteorologia, é temperatura. A temperatura muda tudo, pressão, densidade, ela vai mudar tudo. Quando eu estou sobre o Equador, é a parte do planeta Terra que está mais próxima ao Sol. Logo, o ar vai estar mais quente. E esse ar quente ele vai se expandir. Quando tem essa expansão, ele fica menos denso, né? Ele vai expandir e eu vou ter uma altitude maior da troposfera, de 17 a 19 quilômetros. Quando ele vai indo em direção aos polos, passando pelas latitudes médias, ele vai esfriando. Quando ele esfria, ele já abaixa um pouquinho a sua altitude, então fica de 13 a 15 quilômetros sobre as latitudes médias. E sobre os polos, como os polos são bem frios, ele vai ter uma altitude de 7 a 9 quilômetros. Beleza? Bom, na troposfera também é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, todos eles. Na troposfera que eu vou ter o gradiente térmico padrão de menos 2 graus a cada 1000 pés. Eu vou ter o gradiente bárico padrão de menos 1 HPA a cada 30 pés conforme eu subo. O que sempre diminui conforme eu aumento, eu ganho altitude? Pressão e densidade. Sempre diminui conforme eu aumento a minha altitude, pressão e densidade. E a temperatura? A temperatura não. A temperatura, às vezes, ela pode aumentar conforme eu aumento a minha altitude. Por quê? Porque ela pode ter inversão térmica, certo? Bom, vamos falar agora da segunda camada, que é a tropopausa. A tropopausa é uma camada que varia de 3 a 5 quilômetros, que ela só tem uma coisa importante, que é isotermia. O que é a isotermia, gente? Isotermia nada mais é do que temperatura constante. Iso é constante, termia temperatura. Ela tem a temperatura constante por toda a seu percurso lá, de 3 a 5 quilômetros, que vai ser a mesma temperatura. E qual que é a temperatura da tropopausa? Menos 56,5, certo? Temperatura da tropopausa, menos 56,5. Depois disso, nós temos uma outra camada, que é a estratosfera. A estratosfera, ela vai fazer parte da filtragem seletiva. É lá que o céu fica azul por conta da reflexão dos raios de sol. E eu vou ter a camada de ozônio na estratosfera, certo? Acima eu tenho a ionosfera. Na ionosfera eu tenho uma coisa, também faz parte da camada que absorve os raios-x, os raios gama, só que eu vou ter uma coisa muito importante na ionosfera, a camada hertziana, que é lá na camada hertziana que nós vamos veicular as ondas de rádio. Depois eu tenho a exosfera. A exosfera já é uma camada que vai, como que eu vou dizer, se dividir com o espaço, né? Ela já é uma camada bem rarefeita e vai diminuindo com o espaço, tem muita coisa pra gente falar, certo? Bom, pessoal, foi uma tentativa de aula aí, vocês estão pedindo bastante pra gente inbox. Continue mandando as suas perguntas, que a gente vai gravar, não importa onde, seja no carro, dentro do avião, lá na escola, a gente vai gravar pra vocês e vocês vão ter acesso ao conhecimento, às aulas. Porque aqui no Decolando na Banca é o seguinte, você pediu, a gente faz, tá? Não importa onde, tô provando pra vocês, ó. Tô dirigindo, saindo da escola, indo voar, a gente vai mandar a bala para vocês nas aulas aí, certo? Então, ó, já deixa o seu joinha. Você assistiu até aqui, te agradeço. Já deixa o seu joinha. Comentem, façam os comentários que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a profissão, sobre piloto, sobre comissário, sobre mim, sei lá, pergunta aí, a gente vai conversar. E qualquer dúvida pode mandar, que eu deixo nos comentários também para quem perguntar, um WhatsApp que você consegue falar diretamente com a gente aqui para tirar qualquer tipo de dúvida também.
tá? Então, ó, já deixa teu joinha, se não assinou o canal, assina, ativa as notificações que você vai receber bastante conteúdo legal, tá? Tudo que você precisa para passar direto na ANAC, você encontra aqui no canal Decolando na Banca. Beleza, pessoal? Muito obrigado por ter assistido, tô aguardando a dúvida de vocês e vamos correr aqui, ó. Tá na hora de voar, daqui a pouco vamos trabalhar de novo. A aviação não para e você também não pode parar. Bons estudos e bons voos. Tchau, tchau.